dia! Segundou, estamos ao vivo na nossa live diária aqui no Instagram. E hoje eu quero falar com você hoje sobre produtividade. É uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, mas Wellington, como que você produz tanto? Parece que você não para, corre e tal. Mas será que é tudo isso que você pensa mesmo? Ou será que eu sou produtivo e corro menos do que você pensa, né? Produtividade não é sobre correr muito, fazer muito. Então hoje nós vamos falar sobre produtividade. Isso em tudo, tá? Produtividade. Excelente dia, excelente semana. Começando a nossa live semanal. Dani Coelho, Carol. Deus abençoe todo mundo. Gente, o que é produtividade? Vamos falar sobre produtividade? Vocês consideram uma pessoa produtiva? Vocês consideram uma pessoa que faz muita coisa ou que é produtiva? A primeira coisa é essa, é você entender que não é sobre fazer muito. Tem gente que passa o dia atarefado, corre para um lado, corre para o outro, e aí no final você pergunta, cadê os resultados? Não tem resultado. Ou seja, é uma pessoa que não produziu. Ela simplesmente esteve atarefada, simplesmente ela correu muito, esteve ocupada, mas não gerou resultado. Então pega esse código aí. A primeira coisa que você tem que entender é, não é sobre estar atarefado o dia inteiro. É sobre fazer aquilo que é essencial para te dar o resultado que você deseja. Produtividade é isso, tá? Não é sobre fazer mais, porém é fazer o que é preciso. E essa é a primeira coisa que eu compartilho com você em relação ao que as pessoas me perguntam. Wellington, mas você não para, tá em evento, tá em almoço, tá em jantar, reunião, criança na escola, joga ainda. Pô, calma, respira. Ser produtivo não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que é importante. Então, faz uma lista da sua semana, faz uma lista de hoje, do seu dia. O que é importante você fazer hoje? Aí você mantém o foco naquilo que é importante você fazer. Entende? Por que muitas vezes a gente não gera resultado? Porque a gente não tem esse planejamento e quer fazer tudo. E a Bíblia fala, a Bíblia ensina sobre planejamento, a Bíblia ensina sobre mordomia do tempo. Será que nós estamos sendo bons mordomos do nosso tempo, dos recursos, de tudo que Deus coloca nas nossas mãos? Aí entra a gestão. Então, se você não souber gerir suas emoções, elas vão te atrapalhar na sua produtividade. Porque a pessoa que não tem as emoções sob controle, ela quer fazer tudo, quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo, e ela não cuida do que ela tem que fazer. Então, gerir o tempo, gerir as emoções, gerir as demandas do dia, não é só um dever, uma habilidade, mas é uma ordenança do Senhor. A boa mordomia é a gente fazer a gestão das nossas tarefas para que a gente possa ser produtivo e gerar o resultado que Deus deseja. Produtividade não é fazer tudo, é fazer aquilo que é importante, aquilo que é essencial, que vai me trazer algum resultado. Fala, Christopher. Bom dia, bom dia. Larissa, bom dia. Entende, gente? Tem um livro que eu gosto bastante. É Essencialismo. Entrou uma ligação aqui. É um livro de leitura fácil, até tenho ele em casa, passei para a Viviane ler, que ele ensina exatamente a gente dizer não para aquilo que não é importante. O que você precisa dizer não na sua vida hoje para que você tenha foco naquilo que realmente importa? Porque se você entender que não é sobre trabalhar muito, mas ser focado naquilo que realmente importa, você vai eliminar muita coisa na sua vida. O que você precisa eliminar hoje? O que você tem que tirar do seu dia hoje? Aliás, se você nem fez uma lista de tarefas,
O primeiro passo é esse. E é aquelas coisas que vêm, que não estão na sua lista, você tem que analisar. Faz sentido pegar essa demanda? Não faz sentido. Entende? A arte de dizer não vai te fazer prosperar. Se você não sabe dizer não, fala sim para tudo. Fala sim para tudo. Isso vai te atrapalhar de prosperar. Eu acho que tem até um livro que chama A Arte do Não, A Arte de Dizer Não. Alguma coisa assim. Você precisa entender que nem Jesus agradou todo mundo. E por que que você quer agradar todo mundo? Por que que você precisa dizer sim para todo mundo? Não faz sentido isso. Não é saudável. Emocionalmente isso vai te destruir. Eu era uma pessoa que eu dizia sim para tudo e para todos. E eu posso te falar, eu só me ferrei. Porque não é sobre dizer sim, não é sobre fazer tudo, não é sobre querer agradar todo mundo. Mas é sobre fazer aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que vai te trazer um resultado. Isso é produtividade. Isso é produtividade. Eu gosto muito no domingo de refletir a minha semana. Então hoje é segunda-feira, eu já sei o que eu faço na segunda. Eu tenho uma reunião com o meu time de 9 horas, então o time já sabe. Toda segunda-feira de 9 horas nós temos a nossa reunião semanal de alinhamento. A gente está na semana do jejum, jejum da intimidade, jejum da comunhão. Estava tendo um encontro de 10h30, hoje tem um almoço. À tarde normalmente eu faço alguma reunião se tiver agendada, se não eu vou produzir alguma coisa aqui para o Instagram, para os alunos, vou rever algum financeiro de algum cliente. Mas nós temos que ter um planejamento para o nosso dia. Quem faz planejamento? Você está aqui na live assistindo? Coloca para mim aqui, só para eu saber se você faz planejamento do seu dia, da sua semana. Só para eu entender se eu estou falando uma coisa que faz sentido para vocês ou que não faz. Eu tenho um amigo que é cliente, o Alan, doutor Alan, agora é sócio também, a gente é sócio. E ele sempre fala, Wellington, como que tu faz tanta coisa? Como que você consegue produzir tanto? E eu falei isso para ele, o que eu estou ensinando para você aqui. Não é sobre fazer tudo, mas é sobre ter um planejamento e focar no planejamento, não deixar as distrações tirar você do foco. Entende? Quem faz planejamento aí? Planejamento da semana. Ó, Carol faz pouco, né? Não, pouco, mais relacionado às ocupações. Exatamente, ô Carol. Aí eu pergunto, você consegue ter tempo livre? Precisa ter tempo livre. O seu planejamento, dentro do seu planejamento, tem que ter um tempo livre. Porque senão você se torna escrava do lar. E não faz sentido. Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade Ele nos chamou. Então eu não posso na minha empresa 24 horas, 7/24, ficar trabalhando sem parar, senão eu me torno escravo daquilo que deveria ser a minha liberdade. Vocês que são senhoras do lar, são esposas do lar, tem que planejar o dia e tem que ter tempo livre no dia. Esse tempo livre é para vocês focarem em vocês, o desfrute, o lazer, porque senão a cabeça vai pirar. Então planeje o dia também no lar. Sai, faz uma caminhada, faz um esporte, toma um café com as amigas, alguma coisa, mas tem que ter o tempo livre do desfrute. Fiz uma live essa semana, acho que foi no dia que eu fui lá no Pablo, no sábado, e eu falei, foi no sábado, dia do descanso do Senhor, e eu falei sobre desfrute nessa live. Se você não desfruta, você nunca vai entender o que é riqueza de verdade, porque a verdadeira riqueza, ela está no desfrute. Ela está no descanso. Essa é a verdadeira riqueza. E aí eu tenho orado, eu tenho pedido, Senhor, me dá sabedoria nas minhas palavras, nas tuas palavras na minha boca, para falar aquilo que o teu povo precisa, aquilo que o Senhor já me dá de clareza e eu tinha dificuldade de passar essa mensagem, de transmitir essa mensagem.
para que outras famílias, para que outras pessoas, empresários prosperem. Sem esforço, gente. Quando a gente coloca muito esforço em algo, é porque a gente está fazendo, com a força do nosso braço. Não é esse o caminho da prosperidade. Não é esse. Eu já tive nessa vida. Eu não quero nunca mais isso para mim. Quando eu percebo que algo está ficando pesado, está difícil de carregar, está difícil tomar a decisão, eu sei que eu estou tentando fazer nas minhas forças. Eu já digo para Deus: Senhor, não quero. Tem que ser leve, independente do momento, independente do que for. Precisa ser leve a nossa vida. Precisa ser leve. E a produtividade, o planejamento vai facilitar isso. O que eu estou te falando, se você colocar em prática, a partir de hoje, a sua vida já fica mais leve, a sua vida já fica mais tranquila, já fica mais produtivo. E outra, tudo que você faz, tudo tem que gerar pequenos resultados. Eu costumo falar para quem está mais próximo, para os íntimos, que a cada 3 meses, você precisa parar e avaliar o seu crescimento nos últimos 3 meses. Se em 3 meses você faz a autoavaliação e não cresceu nem um pouquinho, alguma coisa no que você está fazendo está errado. Por quê? Porque trabalhou demais, colocou muita energia, fez muito esforço, esteve muito ocupado ou ocupada, e em 3 meses você não conseguiu progredir nada. Então tem coisa errada. Então, você que está aqui na live, que vai assistir depois, faz essa autorreflexão. Nós estamos em março, né? Vai terminar março, você vai fazer uma reflexão de janeiro, fevereiro e março, dos 3 meses anteriores. O que você cresceu? Em qual área você cresceu? Quanto que você cresceu nesses 3 meses que passaram de 2026? E, gente, os tempos estão acelerados. Nós estamos no fim do mundo. Jesus está voltando. A Bíblia fala sobre essa aceleração do tempo. O ano virou ontem, hoje já é março, amanhã já vai ser abril. Não faz sentido. Não estamos vivendo tempos normais. Você precisa entender isso. Então não é sobre fazer com as nossas próprias forças, mas é fazer de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Mas nós temos um papel nessa história. Nós temos o papel de planejar, de organizar a nossa vida, de dizer não para aquilo que não faz mais sentido, dizer sim para aquilo que o Senhor quer na nossa vida e produzir. O pobre, né? O Pablo fala muito isso. O pobre, se você for ver o significado da raiz lá da palavra pobreza, é improdutividade. Então, você é pobre ou você é rico? Você é produtivo ou você é improdutivo? Não tem a ver com dinheiro. Produtividade não tem a ver com dinheiro. Agora, o resultado da produtividade sim é riqueza. Riqueza financeira, riqueza emocional, riqueza na família, na empresa, em todas as áreas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter um desfrute, nós precisamos ter um planejamento. Aí nós seremos produtivos, geraremos resultados e esses resultados nos farão avançar. Eu faço muito exercício com meus alunos que é sobre as 12 áreas da prosperidade. Já falei muito isso aqui no Instagram, as 12 áreas da prosperidade que todos nós temos e que nós precisamos ter um equilíbrio, uma harmonia entre elas, porque senão a gente também não avança. Então, por exemplo, se eu foco só em dinheiro, 11 áreas ficam deficitárias, ficam sem evoluir. Aí eu não cresço, por quê? Porque uma área só não sustenta as 11 que estão negativas. Eu preciso ter uma harmonia, um equilíbrio entre as 12 áreas. Aí eu consigo prosperar, inclusive financeiramente. Foi isso que eu fiz, é isso que eu faço. Por que a gente sempre prospera? Por que a gente sempre avança? Porque existe um emprego, né? uma energia para aquilo que funciona.
estudei muito sobre isso e coloco na minha vida. Eu ensino aqui, eu sei que ninguém ou quase ninguém coloca em prática o que eu ensino, e esse é um dos motivos que eu tinha parado de falar, mas Deus só quer que eu fale, então eu vou falar. Talvez você que esteja aqui na live, talvez você que vai assistir depois vai colocar alguma coisa em prática. Então se você for colocar em prática, glória a Deus por isso, porque a honra é dele, a glória é dele. Mas é o que eu estou te falando, é o que eu faço, é o que eu coloco em prática, tanto do que eu estudei quanto daquilo que Deus traz de revelação na minha vida. Mas por que eu te falei das 12 áreas da prosperidade? Porque se você não entender que são 12 campos que você tem que colocar energia e produzir em 12 áreas, você não avança, tá? E o exercício que eu faço com meus alunos, que eu ia falar, é isso. Por exemplo, eu estou no ano, meu ano é o ano 1. Meu ano é o ano 1, ano do aprendizado, né? São 7 anos e a cada 7 anos o ciclo ele vai voltando. Eu estou no ano 1. Esse ano eu preciso colocar muita energia para aprender novas habilidades, novos conhecimentos, novas pessoas. Aprender, é o meu ano 1. Então, dentro das 12 áreas, quais são aquelas que de alguma forma estão relacionadas ao aprendizado? Então eu vou focar naquelas que são relacionadas a aprender, que é inteligência de conhecimento, inteligência espiritual, inteligência emocional. Eu vou focar mais, eu vou colocar mais energia nessas. São 4 áreas que eu coloco mais energia. Por quê? Porque essas 4 áreas, nesse ano 1, elas me dão sustentação para as outras 8 áreas. Mas eu também preciso colocar energia nas 8 áreas. Ou seja, completando as 12. Não sei se você entendeu isso. Certo? Então, tô chegando em casa já. Cheguei, na verdade. Então é o seguinte, gente. Produtividade não é sobre fazer muito. É sobre fazer aquilo que é importante. É sobre fazer aquilo que faz sentido para você. Você tem que planejar o seu dia, planejar a sua semana. Tem que aprender a dizer não. E tem que entender que a vida são 12 áreas e elas precisam estar em harmonia. Não necessariamente iguais, mas em harmonia. O tempo todo você vai colocando energia nas 12 áreas. Você precisa entender quais áreas esse ano você precisa focar mais. Então todo mundo, em todo ano, precisa ter algumas, 3 ou 4, que vai colocar mais energia. Essas 4 vão te dar sustentação para as outras e você vai também colocando as outras em harmonia, tá? Ó, o Dani falou o seguinte: aqui em casa também pouco, precisamos fazer com que seja mais leve. Pois é, porque provavelmente, Dani, tá indo na força do braço, tá indo na força racional, né? E o crescimento, a prosperidade, a riqueza não é sobre a força racional, mas é muito mais sobre a intelectual, emocional, e aí você tem todas as áreas em harmonia. Fechou, gente? Finalizando aqui a nossa live, Deus abençoe a sua vida, que amanhã você esteja aqui de novo, anotando, aprendendo, só que mais importante do que isso coloque em prática o que você aprendeu hoje. Se você pegou alguma pílula, se você aprendeu alguma coisa hoje, coloque em prática hoje, não deixa para amanhã. Não se esquece, todo resultado, ele precisa ser plantado uma pequena semente. Eu estou lançando uma semente na sua vida. Agora, se você vai pegar essa semente e plantar ou não, depende de você. Fechou? Poderoso dia, próspero dia, semana de riqueza para você. Que Deus possa te trazer uma clareza de prosperidade como Ele nunca trouxe antes. E não se esqueça, você é responsável por plantar, o Senhor é responsável por fazer crescer. Você tem que colher, ok? O crescimento não vem das nossas mãos, o crescimento vem do Senhor. Deus abençoe o seu dia, beijo no seu coração, até amanhã.